Olá, bem-vindos para mais uma aula, agora a aula final para a gente fechar esse conceito, fechar a história dos povos indígenas, fechar e amarrar isso tudo, e vocês vão ver que no final a gente vai fechar em uma redação, ó, legalzona. Vocês vão ver que tem até conclusão, hein? Vem comigo. Fica até o final dessa aula, dá uma curtida se você gostou. Se você gostou da ideia de a gente misturar tudo, misturar história, misturar antropologia, misturar política, misturar sociologia, tudo junto e ficar com tudo em dia na matéria para o Enem, a gente juntar todas as aulas em uma coisa só e, inclusive, a gente falar também sobre redação, tema de redação. Olha, vamos otimizar o tempo, já que a gente não tem, né? Tempo é uma coisa difícil, não é verdade? Se você está aqui no YouTube é porque você realmente não tem tempo de fazer cursinho. Então, vem comigo, me segue, estamos juntos até o final e vamos passar no Enem. Vai dar certo. E se você gosta muito de história, gosta desses temas, gosta de humanidades, bem-vindo, fica comigo, que hoje o assunto está interessantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre a questão indígena quando a gente aborda sobre terras. Na aula passada, a gente viu que o grande problema dos povos indígenas no período da colonização era a questão da escravização. A escravização era o grande problema, era o grande nó para essas populações, né? Era o grande desafio, era o grande problema, né? Era a grande ameaça que o europeu, que o homem branco exercia sobre esses povos. E depois do período pombalino, quando esses índios eles são proibida a escravização dos povos indígenas e é dada a eles as terras que ninguém mais quer, ou seja, as terras das florestas, as terras do interior do Brasil, as terras aonde hoje é o Pantanal, aonde era Santa Catarina, aonde é o Paraná, aonde era parte do Rio Grande do Sul, aonde fica a floresta amazônica, aonde fica o Goiás, Tocantins. Já falei de Mato Grosso? Mato Grosso, a Amazônia, o Pará, né, o interior do Maranhão. Eram muitas terras, sabe, que ninguém queria, mas que hoje, que a partir do século XIX, passam a ser terras que muita gente vai querer. E até os dias de hoje é. Então, o problema desses povos, e aqui essas imagens são fortes, né? Vão mostrar aqui um índio segurando a Constituição, uma Índia aqui com a bandeira do Brasil, com sangue indígena, porque muitos índios são assassinados, são mortos por conta das suas terras, né? Nossa história não começa em 1988, a nossa história não começa na Constituição, a história dos povos indígenas, como nós vimos, ela é muito anterior ao descobrimento do Brasil, ela não começa nem em 1500, né? Ela começa lá no Mesolítico. Alguns dizem que até começa no Paleolítico, então, gente, é muito, muito, muito tempo aí de história que nós vimos aí desde a nossa aula 1 e vamos fechar hoje com um debate e com uma reflexão bem grande a respeito disso. Então, vamos começar? Vem comigo, vamos juntos para essa reflexão. Deixa eu sair da frente. Bom, gente, a guerra então vai passar a ser pelas terras. Ela deixa de ser uma guerra contra a liberdade, contra a opressão e passa a ser uma guerra por território, né? Então, no período colonial, a guerra era pela escravização dos nativos. E depois do período pombalino, até os dias de hoje, exatamente hoje, que eu estou falando, 2020, a guerra ainda é pelos territórios indígenas. Vai acontecer principalmente, ela vai se intensificar com a chegada dos imigrantes, né? Além da violência, que vai ser muito comum, né, a violência mesmo física, de usar armas, revólver, enfim, guerra, vai ser muito comum o uso da arma biológica. Como assim, professora? Eles vão fazer bomba? Não.
Vão usar objetos contaminados, vão lançar esses objetos contaminados com doenças nossas contra os índios que não têm imunidade contra as nossas doenças. Isso já era utilizado desde o período colonial, tá bom? No período colonial, o homem europeu já sabia que os indígenas não tinham imunidade para as nossas doenças, para a gripe, para nada disso. Então, se eles queriam conquistar muitas vezes um território, queriam a expulsão de uma tribo, eles espalhavam objetos e roupas com varíola, com resfriado, com pessoas que morreram de alguma doença, espalhavam na mata e logo, logo os indígenas pegavam essa doença e morria toda uma tribo, né? Pensa hoje com Covid, se está sendo diferente. E essa é uma reflexão que a gente leva para 2020, tá bom? Vamos pensar. Então, essas doenças do homem branco, sarampo, varíola, elas eram utilizadas para dizimar populações inteiras. Eram ou são? Fica a pergunta para vocês. Então, para a disputa de território, para se conseguir os territórios indígenas, desde a colonização, se utilizava dessa arma biológica e vai ser intensificado muito mais quando o interesse passa a ser as terras, né? Claramente as terras. Então, hoje em dia, na atualidade, pesquisadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, enfim, todos os pesquisadores de humanidades, portugueses e brasileiros, hoje têm total consenso e conhecimento de que os indígenas sofreram um verdadeiro holocausto no Brasil, né? Foi um verdadeiro genocídio indígena cometido por nós, habitantes do Brasil, e pelos portugueses que colonizaram o Brasil. Existe um pensamento, um lamentar muito grande, uma consciência muito importante com relação a isso, e um desejo de reparação, e é por isso que o Brasil, na Constituição de 1988, tenta proteger, e temos várias leis afirmativas, várias leis que tentam proteger e ajudar essas populações, mas infelizmente estamos vendo um retrocesso nesse sentido. E isso vale realmente uma reflexão de cada um de nós, né, a respeito. Então, nós, né, gente, infelizmente. Então, nós vamos historicizar, né, essa disputa pelas terras indígenas ao longo do século XX e do século XXI. No século XIX, quando chegaram os imigrantes, o uso dessa arma biológica era muito comum. Na região de Santa Catarina e do Paraná foi muito utilizado de se espalhar o vírus da varíola, do sarampo, nas tribos da região, para se poder colonizar o estado pelos imigrantes europeus, italianos e alemães e todos eles. Então, isso foi muito utilizado. No século XX, a gente tem muitos registros também. Em 1910, para poder, né, já num pensamento de reparação, em 1910 vai ser criado o Serviço de Proteção aos Índios, pelo Marechal Rondon, que vai fazer um mapeamento das populações indígenas remanescentes. No entanto, em 1960, funcionários desse Serviço de Proteção aos Índios, junto com fazendeiros, né, vão presentear uma etnia indígena, a etnia Cinta Larga, com alimentos misturados com arsênico, vai causar a morte de 3.500 indígenas, que é conhecido como Massacre do Paralelo 11, né? A ditadura militar vai matar
8.350 indígenas na construção, gente, das grandes obras, na construção da Transamazônica, que não deu em nada, né? Deu em lama. Enfim, ao longo de todos os grandes projetos da ditadura militar, relatório aí da Comissão da Verdade, sendo que o total de desaparecidos políticos na ditadura militar não chega a 500. A Constituição Federal de 1800 e a Constituição Federal atual de 1988, ela vai estabelecer, né, num sentido, numa ideia de reparação, vai estabelecer a demarcação das terras indígenas em até 5 anos, só que esse processo da demarcação ela só vai começar a acontecer de fato anos depois, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e até hoje a gente ainda está nesse processo de demarcação e não estamos mais, a gente vai ver aí no finalzinho. Esses artigos que falam sobre a demarcação das terras indígenas estão no artigo 231 da Constituição. No governo Sarney, que foi o governo da Constituição, né, 40 mil garimpeiros invadem as terras indígenas que foram demarcadas e vão assassinar muitíssimos indígenas. Você imagina 40 mil invadindo essas terras que ninguém queria. Nos anos 90, a gente tem o caso de Raposo Serra do Sol, que vão acabar com 110 mortos, né, indígenas. A gente vai chegar no século XXI, ainda com os mesmos problemas, infelizmente. Isso, assim, um apanhado, estou pegando só os casos que foram mais noticiados, tá, gente? Porque isso acontece todo o dia. Todo dia uma liderança indígena é assassinada no Brasil por terras. Essa é uma realidade, tá bom? Eu só estou colocando assim as coisas que foram noticiadas, que foram notícia nos jornais e que eu pude colocar como fontes históricas para a gente reflexionar e trabalhar. Se eu for colocar tudo, a gente não termina essa aula hoje, tá bom? Então, no século XXI, de 2013 a 2016, 891 indígenas foram assassinados em conflitos de terra, com garimpeiros, madeireiros, grileiros e pecuaristas. Em 2016, a construção da usina de Belmonte, 10 mil famílias foram removidas de suas terras, sendo 13 terras indígenas afetadas. Aproximadamente 4 mil indígenas foram afetados pela construção da usina de Belmonte. Em 28 de outubro de 2018, escolas e postos de saúde que atendiam especialmente a população indígena foram incendiados por garimpeiros e ruralistas. No dia 3 de janeiro de 2019, houve a paralisação do processo de demarcação das terras indígenas, aquele que começou em FHC e que foi estipulado pela Constituição de 1988. Então, ele foi paralisado sem nenhuma perspectiva de voltar, tá bom? No dia 3 de janeiro também do ano de 2019, a FUNAI ela sai do Ministério da Justiça e ela é totalmente esvaziada, fica um pedacinho em cada ministério, né, do governo Bolsonaro, inclusive uma parte justamente com o Ministério da Agricultura, com a bancada ruralista, o que faz nenhum sentido, a não ser que seja realmente para exterminar esses povos, né? Que seja essa a intenção.
No dia 14 de abril de 2019, vai acontecer o fim da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que foi criado no governo Lula. No dia 18 de abril do ano de 2020, FUNAI e IBAMA são retirados do Conselho da Amazônia. E aí não tem nenhum representante indígena no Conselho só da Amazônia, né? Só tem pessoas que não os representam no Conselho de algo que lhes interessa tanto. No dia 20 de maio de 2020, começa a ser votada a MP 910, conhecida como a MP da grilagem, que vai anistiar todos os invasores de terras indígenas no Brasil. Olha que maravilha. Se essa MP passa, todos aqueles que invadiram as terras indígenas, até hoje, vão ser perdoados. Não cometeram crime nenhum. Mesmo porque a demarcação de terras indígenas foi parada, sem prazos. Pensa aí. E agora, gente, em 2020, no meio dessa MP da grilagem, a gente sabe que temos a crise da Covid-19, né? E com o fim da Secretaria Especial de Saúde Indígena, com a falta de médicos cubanos, que eram os únicos que atendiam essa população especificamente, né? Os indígenas estão completamente à mercê da Covid. Essa população é que tem a maior letalidade de Covid no Brasil. Entre os indígenas, a letalidade é de 8,8% atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, né, no dia 3 de julho de 2020. Entre a demais população brasileira, entre os demais, é de 5,1%. Então, gente, se a gente for fazer uma reflexão, o que não é essa pandemia e toda essa política de se retirar a saúde, né, os atendimentos, senão um novo extermínio, né, uma nova política de guerra biológica contra essa nação, contra esses indivíduos que já foram tão violentados por nós, que já sofreram um genocídio tão bárbaro por nós ao longo da história do Brasil, né, ao longo desde 1500 para cá, e que vem sofrendo até hoje, sendo exterminados. Se nós não temos anticorpos para nos defender da Covid, você imagina os povos indígenas que não conseguem se defender do sarampo, que não conseguem se defender das doenças que nós já conseguimos lidar. Olha o quanto isso é grave, gente. Algumas etnias, alguns grupos indígenas, ele é formado atualmente por menos de 100 indígenas. E aí eu falo para vocês que a Covid já exterminou uma etnia inteira, completamente, que já morreu pela Covid. É algo que a gente tem que pensar e reflexionar muito. É sério e é muito grave, tá bom? E a pergunta que fica para o final, e aí é a nossa conclusão da nossa dissertação aí, do nosso texto, da nossa redação, né? É até quando, gente? Até quando essa mentalidade de extermínio, né? De acúmulo, de ganância, que existe, né, na nossa sociedade, que condenou, né, o nosso planeta, que condena as nossas vidas ao extermínio, ela vai continuar existindo. Quando é que ela vai, até quando ela vai estar predominante na nossa sociedade, nas nossas mentes? Até quando?
Povos inteiros estão sendo exterminados. Nações inteiras. Isso está valendo a pena? Sinceramente. É esse tipo de sociedade de acúmulo, da ganância, que quer cada vez mais expandir, que quer cada vez mais terra, que quer cada vez mais riqueza, que não olha para o outro, que não compreende a diversidade, que não compreende o outro, que é incapaz do outro, né, sem um olhar de julgamento. É essa sociedade que você quer que ainda exista, né? Depois disso tudo que a gente está vivendo. Fica a reflexão, né, dessa aula e de tudo que a gente viu até hoje, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo tema que a gente vai ver aqui, tá bom? Fica a reflexão, pode usar essa ideia aí para uma redação que te garanto que vai ser legal, vai ser sucesso. Beijão e até a próxima.